Na minha opinião, o salmo mais bonito, mais importante, mais impactante, na minha opinião, o salmo que mais gera transformação. Eu sei que existem muitos salmos que são mais conhecidos, muitas vezes nós vemos em um calendário, nós vemos a Bíblia aberta em tal salmo, mas como eu disse, na minha opinião, esse é um salmo muito importante, muito marcante, e é um salmo que gera muita transformação. Salmo 51, versículo 1, começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51 começa falando sobre misericórdia, fala sobre benignidade, fala: apaga as minhas transgressões, fala de um Deus bom, e a sua bondade, fala da sua misericórdia. O versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabemos que o Salmo 51 é Davi fazendo uma oração, é ele salmodiando, pedindo perdão. E nós sabemos que não existe salvação sem arrependimento, sem perdão. Não existe mudança de vida, transformação. Não existe felicidade e nem prosperidade sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem o perdão de Deus. Nós vemos muitas pessoas na história bíblica, na história da humanidade, pedindo perdão a Deus. Mas muitos deles pediram perdão e não foram perdoados. Isso significa que existe um jeito certo de pedir perdão. Existem princípios para se alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Não basta um pedido de perdão racional, não basta chorar, não basta ser racional e nem emocional. Poucas pessoas na Bíblia pecaram e pediram perdão e Deus os perdoou, os livrou do salário do pecado, que é a morte, e lhes deu paz, alegria e muita prosperidade. E Davi é um desses homens. Ele, no versículo 1, ele pede: tem misericórdia. No versículo 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A palavra de Deus é bem clara e diz que todos pecaram e foram destituídos da graça, da glória de Deus. Todos nós pecamos, mas temos que aprender a nos arrependermos. Temos que aprendermos, segundo a palavra de Deus, a pedirmos perdão e alcançarmos a misericórdia e a graça de Deus, para não recebermos o salário do pecado e, pelo contrário, sermos agraciados com paz, alegria e prosperidade. Ele pede: lava-me completamente. Ele pede: me purifica do meu pecado. Nós ainda esses dias vimos no livro da sabedoria de Provérbios, e lá no final do livro diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Quantas pessoas não têm consciência de que são pecadores? Elas olham para si mesmo e dizem: eu estou certo, eu não pequei, a culpa não é minha, eu sou santo. Mas a palavra de Deus diz: todos pecaram, todos, sem exceção. E sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há paz, não há alegria e não há prosperidade. Quantas pessoas estão sofrendo
porque não entendem o princípio do arrependimento. Vivem como se nada tivessem feito. O livro de Provérbios também diz que a prostituta peca, limpa a sua boca e vive como se nada tivesse feito. Há uma geração que está suja, imunda, que vive em iniquidade, mas aos seus olhos está pura. Nunca se lavou, mas se acha pura e santa. São religiosos. Mas Davi, ele pede: perdoa o meu pecado, me purifica. Versículo 3, ele continua: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço os meus pecados, eu tenho razão, eu tenho consciência, eu sei que é pecado. Por mais que ninguém consiga ver, por mais que muitos digam, não tem nada a ver, as coisas mudaram. Davi diz: eu sei do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. 4, contra ti somente pequei e fiz o que é mal, à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi, nós sabemos que ele cometeu pecados terríveis, pecados para a morte, mas ele diz: contra ti somente pequei. Temos que ter consciência que por mais que as pessoas não saibam, por mais que não esteja diante dos olhos de todos, Deus viu, Deus sabe, e pecamos contra os céus, pecamos contra o nosso Deus, o nosso Pai. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Ninguém sabia do pecado de Davi, mas ele bem sabia que Deus tinha visto. Pequei contra o Senhor. E ele vai pedindo: e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi, ele está pedindo perdão para que quando ele possa abrir a sua boca com justiça e fazer justiça, abrir a sua boca e julgar com retidão. Temos que entender, temos que ter consciência de que quando estamos em pecado, não conseguimos abrir a nossa boca e liberar bênção. Pelo contrário, não conseguimos abrir a nossa boca e julgar da forma certa, com retidão, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Uma pessoa que está em pecado, que encobre pecados, a Bíblia diz, nunca prosperará. Uma pessoa que está em pecado, que encobre o pecado, sempre quando ela vai falar, a sua palavra é de morte, o seu julgamento sempre é de morte. Tanto é que quando o profeta foi diante do rei Davi e contou uma história, e Davi julgou aquele homem e falou: esse homem tem que morrer. E o profeta disse: esse homem é você. E temos que ter consciência, Jesus nos ensinou que da mesma forma que nós somos julgados, e nós julgamos, nós seremos julgados. Temos que aprender a pedir perdão, a nos arrependermos de forma racional, emocional e muito além de uma forma racional e emocional. Muitas pessoas tiveram consciência na Bíblia e disseram: eu pequei. Muitas pessoas choraram e se lamentaram. Muitas pessoas disseram: eu pequei, rasgaram as suas vestes e choraram, mas não foram perdoados. Porque pedir perdão, arrepender-se, é muito além do que saber e do que sentir. É um princípio espiritual que temos que aprender com Davi. Versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Uma das coisas que impede qualquer pessoa de ser perdoada é as justificativas. Não, eu pequei, mas é que a carne é fraca. Não, eu pequei porque eu não sabia. Não, eu pequei, mas você tem que entender. A culpa é do outro. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quando você justifica um pecado, no meio de um arrependimento, não vai ter perdão. Vai ter condenação. Mas aqui Davi, ele não está se justificando, ele não está dizendo, a carne é fraca, a mulher me tentou, foi a minha vizinha. Não, ele não está se justificando, ele está se arrependendo da forma mais inteligente, sentimental e profunda, com toda a sua mente, com todo o seu sentimento, com toda a sua alma. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está falando, há um pecado na minha vida. Há um pecado na minha geração. Há um pecado na minha árvore genealógica. Quando nós olhamos para o nosso pai na fé, Abraão, ainda Abrão, antes de ser Abraão, ele se casa da forma errada. Ele vai se casar com uma meia-irmã, e nós sabemos quanto isso lhe irá lhe custar. Não só como pecado, mas também como justificativa, porque a Bíblia, ela condena esse tipo de relacionamento. Ela condena o pecado sexual, ela condena o abrasar, ela condena ter mais de uma mulher, ela condena, não é certo aos olhos de Deus. Abrasar, ter mais do que uma mulher, é pecado. Ter um relacionamento e se casar com pessoas próximas, com familiares, incesto. Tudo isso, a Bíblia deixa bem claro que isso não é certo, que isso é pecado e que isso traz consequências. Mas muitas vezes nós olhamos para um pecado e normalizamos. Quando nós pegamos desde Abraão, nós vamos ver esse pecado. Nós vamos ver em Abraão, nós vamos ver em seus descendentes, nós vamos ver na árvore genealógica de Davi, nós vamos ver nos seus avós, bisavós, nos seus antepassados, todos eles tiveram um problema de fornicação, de adultério, de prostituição, de casamentos que trazem maldição. Todos eles. Mas ele não usa isso como uma justificativa e ele não vai normalizar, mas a cultura aqui é assim. Se namora de qualquer jeito, se casa de qualquer jeito, se casa com qualquer pessoa. Nós vemos quantas pessoas que eram primogênitos e perderam a bênção da primogenitura por causa de um relacionamento que não agrada a Deus. Não podemos normalizar os pecados da carne, os pecados sexuais. Não podemos dizer, não, isso é normal. A carne é fraca, são jovens. Isso sempre aconteceu. Fornicação, adultério, prostituição, mais de um relacionamento, incesto, relação entre familiares. Tudo isso desagrada a Deus. E isso vem acontecendo de geração em geração na árvore genealógica de Davi. Mas chegou nele e ele quer pôr um ponto final. Ele não diz as coisas mudaram, nós somos modernos. Essas coisas são da antiguidade. Esse negócio de compromisso, de casamento, esse negócio de deixar pai e mãe, de fazer do jeito certo, isso não, ninguém faz. Não, ele disse, eu quero pôr um ponto final nisso.
Isso vai acabar na minha vida e na minha árvore genealógica. Ele está dizendo, eu fui gerado em pecado, mas eu não aceito mais isso. Eu não quero mais isso. Sabemos que com o pecado de Davi e com a sua própria sentença, porque da forma que nós julgamos, seremos julgados. E ele julgou e decretou, esse homem tem que morrer. O profeta diz, este homem é você. Só que o profeta diz, Deus te perdoou, mas você vai sofrer as consequências. Um filho morre cedo. Um filho morre muito cedo. São maldições. Um irmão se levanta contra o outro. Contendas, competição, isso é maldição. Um irmão abusa da outra meia-irmã. Incesto, abuso sexual, isso são consequências. Um irmão se levanta contra o outro e derrama o sangue do irmão. Isso é maldição, é consequências. Um filho se rebela contra o pai. Isso é consequência, isso é maldição. Muitas vezes não temos consciência e achamos um pecado normal. Não, hoje é normal. Hoje é assim que funciona. E nós não conseguimos entender que pecamos aos olhos de Deus. E que este pecado começa a se tornar normal e criar raízes em uma árvore genealógica. E isso vai trazendo uma maldição após a outra. Davi sofreu as consequências. A morte de um filho prematuro. Briga, contenda, inveja, abuso, incesto. A morte de um filho que se sentaria no trono, de futuros líderes, reis. A rebelião escancarada. E o filho, aos olhos de todos, se deitando com as concubinas do rei. Mas nós dizemos, não, tudo isso é normal. E não entendemos o quanto estamos sofrendo por causa de um pecado. E não conseguimos passar do racional e do sentimental. E irmos aos pés do Senhor e dizermos, em iniquidade eu fui pecado. Esse pecado ele vem sendo passado de geração em geração. Eu fui gerado em pecado, em iniquidade. Eu sou pecador, mas eu quero acabar com isso na minha família. Senão nós vamos continuar vendo todas essas maldições. Nós vamos continuar vendo. Para você essas coisas são normais, mas para Deus continua sendo pecado. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quando nós saímos da parte racional e da parte emocional e entramos no verdadeiro arrependimento, que tem consciência, que tem dor e que tem mudança, Deus começa a mostrar e Deus começa a revelar e Ele nos dá sabedoria. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade. Nós temos que viver a verdade. Não podemos viver o costume de um povo e nem o pecado de uma geração. 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aqui Davi, ele usa de forma simbólica e profética o isopo, que era algo usado para lavar e purificar. Mas nós sabemos que há algo ainda mais poderoso do que o isopo. É o sangue de Jesus Cristo. Purifica-me com o sangue de Jesus Cristo e ficarei puro. Lava-me
e ficarei mais branco do que a neve. Davi, ele quer viver em santidade. Sabemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava no ser humano, não habitava no homem. Ele vinha sobre o homem, usava o homem e depois se retirava. Mas Davi, ele não quer ter uma vida de altos e baixos, de santidade e de uma vida santa e profana. Ele não quer viver uma vida sendo usado por Deus, uma bênção e uma maldição. Ele quer ser totalmente transformado. Ele quer ser limpo, lavado, purificado. Versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Só um verdadeiro arrependimento, vai gerar alegria e prosperidade. A maioria das pessoas hoje não tem paz, não tem alegria e nem prosperidade. E muitos estão vivendo em pecados, foram gerados em pecado e iniquidade, mas cometem os seus pecados e limpam as suas bocas. Como a prostituta que peca e limpa a sua boca. Falamos tantas coisas, mas não conseguimos viver a bênção de Deus. Filhos perdendo a bênção da primogenitura, filhos se relacionando de qualquer jeito, usando drogas, perdidos. Na antiguidade era comum na árvore genealógica usarem trocas para se prostituírem, usarem de artifícios para trocarem, usarem coisas que viciam para ter uma noite de prazer. É só nós olharmos a vida de Jacó, e as suas mulheres brigam e negociam. Purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Geralmente as pessoas dizem: a carne é fraca, são as obras da carne. Mas enquanto não chegar no osso, enquanto não entrar no osso, no tutano, enquanto a palavra não penetrar, não há arrependimento. Enquanto a palavra de Deus ficar no superficial, na carne, e a própria carne justificar: não, é porque a carne é fraca. Não, a culpa é da mulher. Enquanto não chegar no osso, e bater no osso, e quebrar o osso, e entrar a palavra no tutano do osso, nas profundezas do osso, dos ossos, não há arrependimento. Só quando sentimos a dor da quebra, a dor da pancada, do cajado, não é suficiente para que haja arrependimento. Tem que haver a quebra. Nós vamos ver no domingo, e eu deixei anotado, porque foi escrito um livro. Pessoas que trabalham na área da saúde, acompanhando pessoas que ficaram entre a vida e a morte. E estudaram, e catalogaram, acompanharam 1000 pessoas que ficaram entre a vida e a morte. E no momento que estavam no leito, entre a vida e a morte, essas 1000 pessoas chamaram os seus familiares. E com lágrimas, disse: me perdoa, eu me arrependo do que eu fiz, me perdoa, eu não queria ter feito. E com uma consciência e muitas lágrimas, pediu perdão, se arrependeu. Mas essas pessoas que foram estudadas pela ciência, que ficaram entre a vida e a morte, e pensaram que iam morrer, e quando pensaram: eu vou morrer, eu vou pedir perdão para os meus familiares, eles milagrosamente viveram. E sabe o que aconteceu depois?
O livro deixa registrado que 90% deles se tornaram pessoas ainda piores. Sabe por quê? Porque não foi um verdadeiro arrependimento. Você sabe que as pessoas se separam, né? Você vai conversar com as pessoas, por que você está se separando? Ah, porque deixa a toalha molhada na cama. Ah, porque deixa a roupa no chão. Ah, porque eu falei, e falei, e falei. As pessoas se separam porque não há arrependimento, não há mudança. Não é por causa de uma toalha em cima da cama, mas é porque a pessoa se cansou, falou 1000 vezes, e a pessoa não muda. Arrependimento é mudança. Arrependimento não é consciência e nem lágrimas. Arrependimento é mudança de vida. Eu deixo a toalha em cima da cama, mas porque eu te amo, eu não vou deixar mais a toalha em cima da cama. A carne é fraca, mas porque eu te amo, eu não vou mais ter essa vida de prostituição. Arrependimento não é uma consciência, não é algo sentimental, emocional. Arrependimento é uma mudança de vida, é uma transformação de vida. Não é à toa que João Batista disse: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Não é à toa que Jesus disse: arrependei-vos, porque o reino é chegado. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: mudança de mente, para entrar e viver no reino, como povo eleito, sacerdotes reais, nação santa. Eu não sei qual é o seu objetivo de entrar aqui em cada culto, mas o nosso objetivo deve ser: arrependei-vos. Mudança de vida. Mudar, mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança sentimental, mudança de vida. Arrependei-vos, mais um passo. Mudança, um pouco mais para frente. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Não há cântico e não há alegria sem arrependimento. Para que gozem os ossos que tu quebrastes. A restauração, a restituição, a libertação, a cura. Ela só vem pelo verdadeiro arrependimento. Faze-me ouvir júbilo, cantos e alegria, risos, para que gozem, tenha prazer os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Deus, Ele vê todas as coisas. Mas aqui Davi, ele está fazendo menção de um sacrifício. O sangue de um animal era derramado e era levado até a arca, no Santo dos Santos, e derramado sobre a tampa da arca. E aquele sangue era para que Deus não visse mais o pecado de um homem e de uma nação. Ele borrava, manchava. Não tinha mais como ver e nem ler o nome do pecador. Porque nós sabemos que mais à frente Jesus Cristo vem e Ele derrama o seu sangue e Ele tira o pecado. Mas na antiguidade o sangue do sacrifício era para ocultar, era para borrar, ocultar, para que Deus não ouvisse o nome do pecador. A palavra diz que aquele que oculta os seus pecados nunca prosperará. Mas aqui no sacrifício, o pecado era coberto para que o homem pudesse ter paz, alegria e prosperidade. Jesus Cristo derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos, o Espírito do Senhor habitasse em nós e para que pudéssemos ter paz, alegria e prosperidade. É isso que faz o arrependimento.
O arrependimento tira o pecado, arranca a iniquidade. 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi, ele sabia que o Espírito do Senhor vinha e depois se retirava. Mas ele está pedindo algo extremamente importante e profético. Algo que vai acontecer com Jesus Cristo. Ele está dizendo, cria em mim um espírito reto, eu não quero mais. Que uma hora o Espírito venha sobre mim, me abençoe, me use e depois se retire. Eu não quero uma vida de altos e baixos. Eu não quero uma vida tortuosa. Eu quero um espírito reto. Ele está pedindo de forma profética e messiânica, venha habitar em mim. Venha habitar em mim. 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele está pedindo, eu quero que o teu Espírito Santo habite em mim. Ele é a primeira pessoa a pedir isso. Ele está pedindo algo que nós temos hoje. Nós não precisamos ter uma vida de altos e baixos. Uma hora é uma alegria e uma hora é uma depressão. Uma hora está no caminho certo de vida e outra hora está no caminho de morte. Uma hora está sendo abençoado e usado por Deus e outra hora alguém tem que dizer, para trás de mim, Satanás. Davi queria viver como nós vivemos hoje. Mas tem tantas pessoas vivendo como na antiguidade. Uma vida de altos e baixos. Uma vida torta. Mas ele pede, eu quero um espírito reto. Não se retires de mim, venha sobre mim e não saia mais, habite em mim. É isso que um coração quebrantado e contrito quer. Ele não quer, não sei se eu vou me fazer entendido, mas ele não quer o perdão. Ele não quer perder Deus. Ele não quer que Deus se retire dele. Ele quer ser habitação de Deus. 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Quantas pessoas tiveram já a alegria da salvação, mas perderam a alegria? Não perderam a salvação, mas perderam a alegria da salvação. Nós não perdemos a salvação, mas também não podemos perder a alegria da salvação, de ser chamado, de ser escolhido, de ser levantado, de ser capacitado, de ser um servo de Deus, uma testemunha, um abençoador. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Toda pessoa que aprendeu a se arrepender dos seus pecados se torna um evangelista, um ganhador de almas. Sabe por que a maioria dos cristãos nunca levou uma pessoa a Cristo? Porque nunca se arrependeram de verdade. Toda pessoa que aprende a se arrepender de verdade e que alcança misericórdia e graça de Deus, todos se tornam evangelistas. E todos têm prazer em servir e em ganhar almas. Ele sabe a dor do pecado, ele sabe a dor que é estar no caminho de morte. Ele sabe o que é ter um pecado oculto. Davi sabia o que era ser um prostituto, um homicida. Davi sabia o que era ser um homem mau, mentiroso, que planejou a morte de um homem fiel. Ele sabia a dor do pecado. Ele conhecia o caminho do homem mau. E ele conhece o caminho da conversão. Ele conhece o caminho da mudança. Davi, muitos salmos, Davi, são choros e lamentações.
Ele diz: a minha cama está alagada de lágrimas. Quantos salmos de Davi é pura tristeza, choro e depressão. Ele conhece, ele sabe, ele sentiu na pele e nos ossos que foram quebrados. A dor, a tristeza, a angústia, a depressão do caminho de uma pessoa mentirosa, homicida, prostituta. E ele fala: eu quero ser usado. Eu quero ser usado para que as pessoas se convertam, para que as pessoas sejam salvas. Então ensinarei aos transgressores, porque eu já fui um, os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. A palavra, o próprio Jesus diz no Sermão da Montanha: há uma porta que muitos procuram, mas poucos conseguem achar. Há muitas pessoas procurando Jesus Cristo, não uma igreja, não uma religiosidade. Há muitas pessoas procurando uma forma de mudar de vida. Jesus diz: há muitas pessoas procurando essa porta, a porta da salvação, a porta da transformação. Há muitas pessoas procurando a porta. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus diz no sermão: há muitas pessoas, há uma multidão procurando essa porta, mas poucos conseguem encontrá-la. Mais à frente ele vai dizer aos religiosos: vocês estão nessa porta, não entram e não deixam os outros entrarem. Ao invés de sentirem a dor do pecado, se arrependerem, ficam julgando. Mas Davi, ele sentiu a dor do pecado. Ele sentiu a dor do pecador. Ele sentiu a dor do cajado, da correção. A correção não foi superficial, foi profunda. E ele diz: agora eu posso ensinar. Eu vou ensinar aqueles que querem aprender, aqueles que estão buscando essa porta, e esse caminho, e essa verdade, e essa vida, que verdadeiramente transforma vidas, e que nos dá paz, alegria e prosperidade. Nós vamos dizendo: tudo isso é normal, e nós até incentivamos os nossos filhos a se prostituírem. Cansei de ver pastores ministrando a jovens: como é que você vai casar se você não sabe como é que é? Como é que você vai casar? Você tem que experimentar. Você tem que escolher. Nós temos que ter consciência que isso é pecado e temos que nos arrepender de forma profunda. Isso vem desde Abraão e vai passando. Abraão, Jacó, Judá. Lembra da história de Judá e Tamar? E nós vamos dizendo: é normal, é só uma fase, vai passar. E o que nós vemos são crianças morrendo, irmãos se matando, mulheres sendo abusadas e filhos se rebelando. E a gente diz: o que está de errado? Jesus precisa voltar. Não é nós que precisamos voltar o nosso coração ao Senhor e entender: pecamos contra os céus e contra o Pai. O filho pródigo, o texto começa dizendo assim: e ele caiu em si, e ele tornou a si, porque ele estava fora de si. Ou seja, não era ele, era um demônio de prostituição. As igrejas estão fora de si, achando que podem brincar com essas coisas. Não se arrependem, não ensinam e ainda incentivam os seus filhos e os jovens a viverem desse jeito. Mas Davi disse: isso vai acabar em mim. Tem coisas na nossa vida, na nossa família, na nossa árvore genealógica, que só acaba quando se levanta um verdadeiro adorador, que sabe agradar a Deus e que se arrepende de verdade. Senão nós vamos ver pessoas sofrendo,
pessoas morrendo, nós vamos ver pessoas em depressão e pessoas na miséria. E a gente vai dizer, o que está acontecendo? Eu sou crente há tanto tempo? Não é quanto tempo, é quanto de arrependimento. Mas a igreja quer viver uma vida superficial. Se você trouxer uma palavra mais profunda, eu estou preparando a igreja para falar sobre arrependimento há mais de um mês. E olha que vocês são um povo inteligente e maduro. Mas eu estou preparando vocês há mais de um mês para falar sobre arrependimento. E aqui é a primeira dose. Nós vamos ter outra mensagem. Mas só preparando a igreja para falar sobre arrependimento, eu estou há mais de um mês preparando. Nós vamos ter uma mensagem. Nós vamos falar sobre arrependimento. Teve 7 pessoas, 5 não foram perdoados, só 2 foram perdoados. Nós temos que aprender a pedir perdão, a nos arrependermos. Mas a igreja, não vocês, mas a igreja no geral gosta de ficar no superficial, na carne. Nós temos que ir até o osso. E se necessário quebrar, vamos quebrar. Se necessário for, vamos arrancar um olho, arrancar uma mão e arrancar um pé. Mas que nós vamos entrar no reino, nós vamos. Porque o Senhor disse, é melhor entrar no reino sem um olho, sem uma mão e sem um pé, mas é melhor entrar no reino. As pessoas estão preocupadas com a carne, estão preocupadas com a aparência, com o que os outros vão pensar. Só pense no que Deus está pensando e nas consequências de pecados ocultos. Quantos pecados que nós já nem temos consciência? Porque fomos normalizando, e isso já não toca mais na nossa mente, já não fere mais o nosso coração, o nosso sentimento, e não conseguimos entrar em um nível profundo de arrependimento para alcançarmos o júbilo, a alegria, a prosperidade. E vamos vendo a nossa casa sofrendo, como Davi teve que assistir, e ele teve que ver um filho recém-nascido morrer. Teve que ver um irmão contra o outro, um filho contra outro. Ver que um irmão abusou da irmã. E ver um filho se levantar contra ele, tomar o reino, subir no pátio superior. E a primeira coisa que ele fez, se deitar com todas as concubinas do rei. Um escândalo. Esses escândalos servem para que a gente possa acordar. Estamos vendo o escândalo no meio da música mundana e profana. Mas para alguns já nem é mais escândalo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Todo adorador de verdade sabe se arrepender e se torna um evangelista. Leva pessoas às águas para serem purificados. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Quantas pessoas não conseguem abrir a sua boca e louvar ao Senhor? Por quê? Porque estão presos a um pecado de sangue. Não conseguem romper e abrir a sua boca e louvar e dar glória a Deus. Entram mudos e saem calados. Continuam do mesmo jeito. Não existe arrependimento sem confissão. Não existe arrependimento sem clamor. Davi, ele pega os textos, escreve e espalha por toda Israel. Feliz era a igreja quando uma pessoa pecava, ela pedia a oportunidade: pastor, me dá o microfone, porque eu quero confessar um pecado à igreja. Hoje as pessoas vivem com pecados ocultos a vida toda. Pastores vivem em pecado a vida toda. A Bíblia diz: se alguém estiver em pecado, vai e corrija. Se não se consertar, vai e leve 2 testemunhas, corrija de novo. A terceira vez, se não se corrigir diante de testemunhas, fala para a igreja.
Imagine se a gente cumprir a palavra de Deus hoje. A Bíblia é bem clara, Jesus ensinou, uma pessoa está em pecado, vai lá e corrige ela. Se ela não se acertar, vá pela segunda vez, levando testemunhas, e pela boca deles, corrige a pessoa. Se a pessoa não se consertar, chega diante da igreja e fala, não faz mais parte da igreja. Mas as pessoas querem viver 20, 30 anos no mesmo pecado. Sabe o que a Bíblia diz sobre os líderes? Diz, se tiver em pecado, chega no púlpito e a vida para a igreja. Se eu tiver em pecado, o apóstolo não tem que conversar comigo. Se eu tiver em pecado, ele não tem que vir com 2 ou 3 testemunhas falar comigo. Se eu tiver em pecado, ele tem que vir diante da igreja e falar, o pastor está em pecado. Mas a gente não vê mais isso nas igrejas. A gente não vê mais isso, mas é palavra de Deus. É palavra de Deus. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Toda pessoa que se arrepende de verdade se torna um adorador. Pois não deseja sacrifícios, senão eu o daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Preste muita atenção, porque Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Deus, Ele não quer ofertas de pecadores. Porque a primeira coisa que Deus recebe é o coração. Se o nosso coração não for um coração quebrantado e contrito, se nós não nos arrependermos e deixarmos o pecado, Deus não quer o nosso dízimo. Deus não quer a nossa oferta. Davi, ele está dizendo, enquanto estava no pecado, não adiantava eu dar oferta. Não adiantava eu dar tudo que eu tenho para Deus. Porque não é isso que Deus quer. A oferta não é a primeira coisa é o coração. E se o coração não é quebrantado e contrito, Deus não aceita nem o ofertante e nem a sua oferta. Ele vai dizer, se fizeres bem, não será aceito. Se você não se arrepender, não será aceito. Mas as pessoas acham que porque entregam dízimo vão prosperar. As pessoas acham que em pecado, entregando dízimo, vão prosperar. A Bíblia deixa bem claro. Enquanto o pecado estiver oculto, não prosperará. Enquanto estiver em pecado, Deus não aceita a nossa oferta. A nossa oferta como pecador só provoca a ira de Deus. Por isso que Davi, ele deixa bem claro. Ainda que eu entregasse todo o ouro, toda a prata, ainda que eu derramasse todo o azeite ao Senhor, ainda que eu sacrificasse todos os animais, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é um coração quebrantado e contrito. Eu não sei porquê, mas para nós, seres humanos, parece que é mais fácil a gente trocar um coração quebrantado por algo e entregar algo para Deus. É mais fácil fazer um voto do que se arrepender, se humilhar. Arrependimento é humilhação, mas o coração não se quebranta. Não há um coração quebrantado e contrito. Há um coração duro, orgulhoso e soberbo de religioso. E Deus, ele resiste. Ele não aceita, ele não tolera uma pessoa orgulhosa e altiva, o coração duro. Deus só aceita alguém que primeiro quebranta o seu coração e se humilha. Arrependimento é humilhação. É se humilhar diante dos homens. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Precisamos entender que quando uma pessoa peca, Davi, ele sabe, ele é a cabeça de Israel. Ele é a luz de Israel. Se ele é o cabeça e se ele peca, todo o povo vai sofrer maldição. Se a luz de Israel se apaga, toda Israel vai viver em trevas. Se o pastor estiver em pecado, toda a igreja vai sofrer. Se o pastor, ele é humilde e se humilha, a igreja prospera. Se o pastor é orgulhoso e altivo, a igreja sofre. Se o pai e a mãe é orgulhoso ou humilde,
a família sofre as consequências. E ele sabe, faz justiça em Sião, em Israel. Quando nos arrependemos de verdade, novos muros terão que ser levantados, porque você vai conquistar novos territórios, você vai crescer, você vai prosperar, você vai governar um território maior, e novos muros terão que ser levantados. A falta de arrependimento, o pecado, faz os muros caírem e o inimigo te encurralar. Agora, o verdadeiro arrependimento traz a bênção de Deus, amplia o território e faz novos muros serem levantados. Aumenta o seu governo. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Só há verdadeira adoração e aceitação de Deus depois de um arrependimento. Um pouco antes, Davi diz, isso não serve de nada, mas depois que ele se arrepende, ele diz, agora eu vou entregar e Deus vai receber. A nossa vida, ela começa. O evangelho do Senhor, anunciado pelo profeta João Batista, depois por Jesus Cristo, e depois pelos apóstolos, começa: arrependei-vos, porque o reino é chegado. Arrependei-vos, porque nós queremos entrar no reino. Arrependei-vos, o reino está próximo. Arrependei-vos, o reino está no meio de vós. É o arrependimento. Arrependimento não é uma palavra ruim, é uma palavra boa.